Olá, novamente. Bem-vindos todas e todos. Bem-vindos a esse encontro. Vamos dar início. A gente já está gravando aqui e queria dar as boas-vindas a todo mundo que se inscreveu e também as nossas palestrantes maravilhosas. É um prazer estar aqui cercada de mulheres que eu admiro tanto. Então, fiquei muito feliz com o convite. Agradeço desde já a Ida por ter organizado, estar promovendo esse encontro e pelo convite de ser moderadora. Acho que a nossa intuição, né, Camila, estava certa, que tinha muito interesse nesse assunto, pouca conversa sobre isso acontecendo no Brasil, então fico especialmente feliz que esse webinar esteja acontecendo e eu tenho certeza que vai ser só o primeiro, o primeiro de muitos, né? Porque o financiamento climático, apesar de não ser uma novidade, né, uma coisa que já tem muitos anos, e a gente acho que vai ouvir um pouquinho sobre isso ao longo das falas, o Fundo Verde já tem, né, mais de uma década, mas o mundo mudou, né? A crise climática ela se agravou, então a gente precisa cortar as emissões de maneira mais rápida e mais intensa, né? Então a gente precisa de mais ações de mitigação e também a gente já está vivendo os impactos das mudanças climáticas, então é cada vez mais urgente a gente também se preparar para elas, se adaptar, construir resiliência, né, para lidar com os impactos da mudança climática. E também a própria dinâmica, né, do enfrentamento da crise climática mudou. A gente tinha o protocolo de Quioto, que só uma parte dos países tinham metas de mitigação. Agora, todos os países, né, no Acordo de Paris têm os seus compromissos. E de 2020 para cá, esses compromissos estão valendo. A gente vai ter esse ano aí a primeira avaliação de como esses compromissos estão indo. Em 2025, a gente vai ter novas metas. E eu sempre brinco que é igual quando você vai construir uma casa, né? Quando você está fazendo os planos, você pode fazer os planos da maneira que você achar mais interessante, né? O céu é o limite, mas quando você vai tirar do papel e vai efetivamente ali comprar o material e construir, é que a hora do financiamento faz muita falta. Então, cada vez mais a gente tem visto a questão do financiamento sendo uma pauta, sejam países exigindo as promessas antigas, países em desenvolvimento, né, exigindo as promessas não cumpridas, sejam eles falando que o financiamento é muito inacessível, muito difícil o acesso, e por isso tem que ter uma reforma desse sistema, seja eles falando que os próximos números das novas metas de financiamento vão ter que ser muito maior. Então, a tendência é esse assunto só crescer de importância, os debates são inúmeros que a gente pode ter, e quem está na ponta, né, as pessoas que trabalham com mudanças climáticas, que lidam com os impactos das mudanças climáticas, que, né, sofrem na pele esses impactos, são as pessoas que realmente precisam entender aí essa estrutura enorme, que muitas vezes parece muito distante, e eu acho que esse webinar é um primeiro passo nesse sentido, da gente compreender esse sistema, como ele funciona, e, quem sabe, assim, aos pouquinhos, ir facilitando esse acesso. Então, de novo, acho que é a primeira de muitas conversas, muito feliz de estar aqui. Eu já vou passar para a nossa programação, mas só para avisar que a gente vai ter um tempinho no final para responder algumas perguntas. Então, eu peço para quem tiver dúvida, quem quiser fazer suas colocações, usar a parte de Q&A, de perguntas, que vocês têm na barra de vocês do Zoom. E aí, no final, a gente encaminha, pelo menos algumas, né, ao máximo que a gente conseguir, para as nossas palestrantes. E a gente vai começar com uma fala da Alessandra Cardoso, que ela tem tanto para compartilhar com a gente que ela vai dividir a fala dela em duas. Mas a Alessandra ela é economista com doutorado em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Ela atua com os temas de financiamento e salvaguardas para políticas socioambientais no INESC há mais de uma década e coordena a série Caminhos para o Financiamento da Política Socioambiental no Brasil. Então, obrigada, Alessandra, por você estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho desse panorama dos fundos ambientais e climáticos que estão em operação no Brasil. Oi, Estela, obrigada
por essa introdução tão animadora também, ao mesmo tempo desafiadora. Obrigada, Camila e Aida, pelo convite. Juliana, que vai aí fazer esse papo com a gente. Acho que a ideia é realmente iniciar essa conversa, né? Que seja o início de uma conversa, porque o tema realmente ele não é só muito importante, urgente, como tem muitas entradas, né? E tem muitos desafios. E aí eu gostei muito dessa imagem, essa metáfora que a Estela falou, porque é muito isso, né? Assim, é uma casa e não só tem uma limitação do ponto de vista da coisa de como tirar do papel e do dinheiro, mas também eu acho que é a própria arquitetura dessa casa, a construção dessa casa, né? Quantos cabem nessa casa? Então, quais são as questões que estão envolvidas aí nessa construção dessa arquitetura gigante, onde o financiamento é só um pedaço, e é muito importante, mas é só um pedaço. Então, a gente, um pouco na preparação aqui, a gente falou, por isso que eu dividi em duas, né? Porque eu tenho tanta coisa, mas é porque, na verdade, para dizer, mas porque, na verdade, assim, o tema que chamou um pouco essa conversa é o Fundo Verde para o Clima, né? Então, um pouco o desafio do ponto de vista, né, das entidades que vão mobilizar esses recursos, mas como também o desafio de fazer esse dinheiro chegar na ponta, entendendo que são muitos atores, mas a gente resolveu dividir em duas exatamente para nessa primeira fala, essa primeira, né, provocação aqui, a gente entender onde que o Fundo Verde entra dentro de uma estrutura muito mais ampla de financiamento da política ambiental e climática e socioambiental e de garantia de direitos socioambientais, como a gente no INESC costuma dizer. E aí, assim, a ideia é um pouco fazer essa primeira fala para realmente situar o Fundo Verde nesse cenário um pouco mais amplo. E aí até eu trouxe uma apresentação, eu não sei, Camila, se você pode me ajudar a colocar, ou eu tenho acesso aqui. Ah, sim. Para a gente ver na tela um pouco assim o desafio de entender que nessa arquitetura do financiamento existem vários fundos, com fontes diferentes, com formas de gestão diferente, com desafios diferentes, e todos eles precisam fazer parte, de fato, dessa arquitetura de financiamento. E aí, inclusive, na visão, cada vez mais que a gente tem desenvolvido no INESC, é preciso que eles sejam também complementares, porque o que a gente está vendo já são riscos de sobreposição para políticas e para iniciativas que são todas elas muito importantes. Então, a primeira, pode até passar para... deixa eu fazer aqui a propaganda da série do INESC. Eu, então, trabalho no INESC há muitos anos. O INESC é uma organização, uma ONG de defesa de direitos humanos, e o tema dos direitos socioambientais é um dos temas e da agenda que o INESC toca há muitos anos, e a gente trabalha muito com a visão de que precisamos, como sociedade civil, como organização, como movimento, atuar de forma conjunta para que o Estado realmente garanta esses direitos, e para garantir esses direitos, a Constituição e as leis são, né, peças fundamentais, por isso que a gente está vendo aí o quanto, apesar de 4 anos de desconstrução, a gente tem estruturas legais ainda que sustentam uma estrutura, e pelo menos a luta pela garantia de direitos no Brasil, mas esses direitos não podem sair do papel se não tiver o financiamento, se não tiver o recurso, e o quanto é importante o recurso público, o orçamento público. A primeira questão que a gente está se deparando nesse trabalho, podia voltar só aí, para falar ainda da série, desde 2022, né, assim, um pouco muito na expectativa de que a gente pudesse superar o governo Bolsonaro, que foi um governo de destruição da política ambiental e socioambiental, e a gente, o ano passado, um pouco nessa perspectiva de olhar para frente, né, com expectativa de esperança que a gente pudesse reconstruir a política ambiental e socioambiental no Brasil, que a gente deveria realmente olhar para os caminhos desse financiamento, entendendo que o orçamento é uma parte, mas que tem vários outros fundos que compõem essa arquitetura e que são todos muito importantes. Então, o ano passado a gente começou esse trabalho aí, de trilhar essa discussão aí e tentar trazer estudos mais aprofundados para fazer realmente um panorama do que a gente tem aí de estrutura de financiamento para a política socioambiental no Brasil, com foco, obviamente, no financiamento público, ainda que com recursos não públicos, ainda que com recursos privados, mas com a governança e transparência pública, o que é fundamental
para que, de fato, esses instrumentos sirvam como peças-chave aí da reconstrução da política socioambiental. E aí a gente fez nessa série, aí pode passar, Camila. Obrigada, gente, estou alugando a Camila aqui, porque eu falei, tem que fazer mais isso aqui. A gente, então, iniciou o ano passado essa série de estudos e a gente chegou aí a essa primeira composição de fundos, onde o GCF, que é o Fundo Verde para o Clima, é uma das peças, né, dessa estrutura de financiamento, mas tem outros fundos, tem o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que ele foi criado em 89 por lei e que ele nasceu exatamente com o marco e com a ambição de ser um fundo público para financiar a política nacional de meio ambiente no Brasil. Acho que é muito importante dizer que, assim, embora os fundos, a gente vai conversar sobre isso aqui hoje, eles sejam muito importantes e eles têm muito desafio também de fazer com que o dinheiro e as ações cheguem na ponta e que atores políticos e sociais que são tão importantes para implementar a política ambiental tenham, de fato, recursos para implementá-la em parceria com o Estado, com os governos, importa-se federal, estadual, municipal, o fato é que a gente precisa ter nessa estrutura, né, na base dessa casa, um financiamento público que garanta a política, o financiamento da política de meio ambiente, porque o que a gente está vendo aí, inclusive frente, né, o desafio gigante que a gente está vendo de retomar a política de meio ambiente e acabar com o desmatamento, é que a gente precisa ter estrutura, ter institucionalidade, precisa ter pessoas, precisa ter gente capacitada, qualificada, operando, por exemplo, e é fundamental a gente está vendo agora nas ações de fiscalização contra o desmatamento e contra as queimadas, e a gente está vendo aí que sem concursos para o IBAMA, para o MMA, sem estruturar uma base de pessoal suficiente, não tem dinheiro, né? Não tem arquitetura, não tem fundo, não tem governo estrangeiro que possa dar conta de fazer com que a gente, né, cumpra, que a gente implemente a nossa política ambiental e socioambiental e com que os direitos dos povos e comunidades que vivem nos territórios seja garantido também. Então, a gente começou, inclusive, na série a falar do Fundo Nacional de Meio Ambiente, porque ele é um fundo antigo, ele é um fundo de 89, quer dizer, ele nasce logo depois da Constituição, ele nasce também ancorado na construção da Política Nacional de Meio Ambiente, e ele nasce com o desafio de ser esse fundo que vai garantir essa solidariedade de recursos do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Por quê? A gente sabe que boa parte da política ambiental ela é implementada pelos entes subnacionais. Mais de 80% dos processos de licenciamento, as ações de fiscalização, a implementação do cadastro do Código Florestal, tem o papel dos entes subnacionais e dos estados é muito importante. Dos municípios também é e deveria ser importante. Mas quando a gente olha a questão do financiamento, a gente vê que não tem, né? Não tem como estruturar essa casa com uma estrutura sólida sem que essa questão do financiamento seja resolvido. Isso é orçamento público. Então, eu queria começar a falar da importância dessa estrutura, mas falando que o pilar desse financiamento realmente precisa ser orçamento público. E aí, quando a gente fala em orçamento público, a gente sabe que esse problema aí está conectado e não a várias outras dimensões da relação da política pública e do orçamento público, que passam, por exemplo, por restrições fiscais. Então, a gente vê o quanto o teto dos gastos, por exemplo, é um limitador e é uma coisa que impossibilita que a política de meio ambiente seja mais bem financiada. Então, estou dizendo isso para dizer que a gente está aqui fazendo uma discussão de um novo marco fiscal e não é uma discussão de economistas, não é uma discussão setorial, precisa ser uma discussão de todos nós. A gente precisa de uma política de meio ambiente, uma política de saúde, de educação, e para isso a gente precisa que o marco seja o marco da garantia de direitos e não um marco fiscal que impede com que essas políticas sejam implementadas. Depois a gente pode voltar mais na coisa do Fundo Nacional de Meio Ambiente, mas eu acho que o principal recado é um pouco isso, colocar ele nessa arquitetura e dizer que ele segue sendo muito importante. O Fundo Verde para o Clima, que é, né, o principal tema aqui da nossa conversa de hoje, ele é um fundo muito importante, né, que como disse a Estela, já tem mais de uma década, de 2010, ele é um fundo muito importante para financiar também ações de, né,
para combater o desmatamento e valorizar a floresta em pé, e as comunidades, os povos que vivem nas florestas e que são tão fundamentais para preservar as florestas e a biodiversidade e, né, todos os valores culturais dos territórios, e ele entra dentro dessa arquitetura a partir no Brasil, né, e é o tema que a gente vai falar um pouco mais na minha segunda fala. Ele entra para nos ajudar a financiar um projeto piloto de pagamento por serviço ambiental, que é um tema central que diz respeito a realmente como que a gente vai superar o desafio de, né, só fiscalizar, de comando e controle, que é fundamental, mas garantir que os povos, as populações tradicionais, os povos indígenas, que os agricultores familiares, que têm um papel gigante na preservação ambiental, eles possam receber recursos para que eles possam viver do modo de vida que eles escolhem, que eles têm, com base na sua cultura, e preservando. Então, reconhecer esse papel é fundamental. E a política de pagamento por serviço ambiental, ela já é colocada como um desafio já também há mais de uma década, e o Fundo Verde para o Clima, o primeiro projeto, né, que vem para o Brasil, para o Fundo Verde para o Clima, que também é o primeiro projeto, eu acho que depois vocês dizem se eu estou enganada, mas acho que é o primeiro projeto no mundo, né, de pagamento por resultados de redução de desmatamento, ele vem para o Brasil para construir esse projeto piloto de pagamento por serviço ambiental. Então, ele é muito importante e entra nessa arquitetura aí e com potencial cada vez maior na medida em que tem novas entidades acreditadas, que começa a haver novas captações e novos projetos. Depois desse projeto do Fundo Verde para o Clima, que eu vou falar depois, que começa em 19 e 20, outros projetos foram aprovados, mas ele entra nessa arquitetura. E, junto com o Fundo Verde para o Clima, existem vários outros fundos que são também muito importantes. O Fundo Amazônia, né, todo mundo conhece, talvez seja o mais conhecido, né, o mais falado e cantado em prosa e verso, que foi paralisado no governo Bolsonaro desde 2019 e agora está sendo retomado com muitos desafios, porque foram mais de 2 anos de paralisação, mais de 3 bilhões lá parados, e ele é um fundo que ele é gerido pelo BNDES, mas ele é um fundo que, no meu modo de ver e nas pesquisas que a gente tem feito, ele funcionou tão bem, porque exatamente ele se prestou a ser um instrumento importante, um instrumento mesmo de financiamento de uma política pública. Ele nasce como instrumento do PPCDAN, né, o que é o grande plano de combate e controle ao desmatamento, que é o que conseguiu realmente atacar e encarar o problema do desmatamento como um problema de Estado, de política pública, de governo. E o Fundo Amazônia ele veio para ser este instrumento, a serviço do PPCDAN e dos seus vários eixos, né? Tinha a parte lá e vai voltar a ter, esperamos, né? A parte da fiscalização, que é comando e controle, de ajudar com que os governos estaduais, mas também o governo federal e o IBAMA, melhorassem e ampliassem suas ações de fiscalização. Ele tinha a parte de implementação do Código Florestal, que é importante, porque, né, todo o Código Florestal é isso que vai garantir que a gente tenha consolidado aí um quadro, inclusive, do quanto que nós temos de áreas preservadas em domínio privado e o quanto a gente precisa, inclusive, recompor, né, de preservação ambiental de desmatamentos que são ilegais. Então, ele tinha esse eixo de implementação do Código Florestal, e ele tinha também o eixo dos instrumentos econômicos, onde entra, por exemplo, o pagamento por serviço ambiental. Então, esse tema vai voltar muito agora, na retomada do Fundo Amazônia, que é o que é preciso fazer para que a gente saia só da fiscalização, do comando e controle e tenha uma política ambiental que garante a preservação e também preserve modos de vida e reconheça o papel dos povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultura familiar, unidade de conservação, na preservação da floresta. Então, ele entra aí e eu acho que a gente vai poder conversar um pouco mais depois, mas como é que o Fundo Verde para o Clima pode dialogar com o Fundo Amazônia, né? O que tem de complementaridade, o que tem de desafio, e talvez, acima de tudo, o que tem de lição aprendida. Então, que tipo de projeto, que tipo de iniciativa foi conduzida pelo Fundo Amazônia, que deu certo, que pode alimentar
a apresentação de novos projetos para o GCF, por exemplo, para ampliar a escala, né, para garantir maior celeridade, porque a gente passou aí por 4 anos de desmonte e destruição, e não se trata de retomar o que era antes, porque o que era antes não existe mais, a gente está em outro patamar de destruição, de avanço do crime organizado, de atividades ilegais na Amazônia. A gente precisa, inclusive porque também o passado não era o suficiente, a gente precisa retomar com outro grau de ambição, e o Fundo Verde para o Clima pode ser um fundo muito importante, e é muito importante que essas lições aprendidas de gestão dos diversos fundos, e o que deu certo e o que não deu, possa inspirar a apresentação de projetos e a captação de recursos para que a gente tenha um avanço aí mais acelerado na nossa política de meio ambiente e direitos socioterritoriais. O Fundo Clima é um outro que a gente analisou. Essas análises estão todas lá no site do INESC, menos a do Fundo Verde para o Clima, que está em fase agora de finalização. E a gente traz exatamente um pouco isso, o panorama de cada fundo, é um raio-x. Estela, quando estiver faltando 2, 3 minutos, aí você me avisa que eu vou concluindo, que depois a gente vai retomar, né? Mas eu queria falar do Fundo Verde, do Fundo Clima, porque a gente fala muito, né? Fundo Amazônia, e o Fundo Clima? O Fundo Clima, ele existe aí há mais já 13 anos de história. Ele é um fundo que ele nasce com ambição e com uma inovação muito grande. O governo Lula foi lá na COP em 2009, né? E anunciou o Fundo Clima e disse, olha, esse é um fundo que ele é um fundo muito inovador, ele vai financiar a política climática no Brasil, ele vai ser alimentado com o dinheiro do petróleo, naquela época do pré-sal, e ele nasce com ambição, com expectativa muito grande. Quando a gente olha para a trajetória dele, a gente vê o quanto que esse fundo ele realmente não cumpriu com os objetivos. Ele realmente é um fundo que apresenta vários problemas de governança, de transparência, mas é um fundo que está aí, ele é amparado por lei, pela lei que cria a Política Nacional de Mudança do Clima. Ele tem recursos, né, que são recursos bons parados, nas contas, nas últimas contas que a gente fez, tem uns 3 bi aí, pelo menos, parados no BNDES, e precisamos de uma estratégia para implementar uma política de clima mais ambiciosa, mais audaciosa, mais acelerada, que dialoga também com o Fundo Amazônia, que dialogue também com o Fundo Verde para o Clima. Então, é mais um fundo que a gente acha que é fundamental nessa arquitetura de financiamento e que acho que a gente tem que conversar muito sobre ele. Por exemplo, o Fundo Clima poderia ser um fundo, e deve ser, e ele tem esse potencial gigante de ser um fundo para financiar uma transição energética com justiça social, né? Para que, inclusive, essa dimensão das emissões no setor, principalmente na matriz elétrica, no setor elétrico, possam também serem reduzidas essas emissões com um grau maior de ambição e fazendo com que a energia chegue nas comunidades, inclusive isoladas na Amazônia, fazer com que a população mais pobre pague conta de energia mais baixa com um projeto de geração solar distribuída, o que é viável, a tecnologia está aí, com custos já reduzidos. Então, a gente fica vendo quanto o Fundo Clima, por exemplo, poderia ser esse fundo dedicado a uma estratégia de transição energética com justiça social, e envolvendo as comunidades, inclusive gerando emprego, gerando ocupação, fortalecendo, né, o controle social, inclusive sobre a política energética que a gente precisa construir. Então, é mais uma peça fundamental e na nossa visão, todas essas peças têm que ser colocadas dentro dessa estrutura. Como também o Fundo Amazônia Oriental, que é um outro fundo, que esse é mais recente, ele tem aí poucos anos, que ele é um fundo só lá para o estado do Pará, que ele nasce muito inspirado no Fundo Amazônia, também com uma proposta de ser um instrumento de financiamento da política de combate ao desmatamento e garantia de direitos territoriais, socioterritoriais do estado do Pará, e ele também está fazendo coisas parecidas com o que faz o Fundo Amazônia, parecidas com o projeto também do GCF que tem para a floresta, que é o Floresta Mais, que é esse pagamento por serviços ambientais. Então, são fundos que eles são complementares, que eles dialogam entre si,
e que eles podem, na nossa visão, olhar essa perspectiva ampla desses fundos pode nos ajudar a melhorar a governança de todos eles, a transparência de todos eles e essa visão de complementaridade. E, por último, já para passar aqui a bola, o Fundo Socioambiental do BNDES, que é um outro fundo que se fala muito pouco. Ele era um fundo social e agora, recentemente, ele virou um fundo socioambiental, que também está financiando projetos de regeneração florestal, que está financiando projetos de bioeconomia, e ele é um fundo que ele está fazendo, né, tem na missão dele, na proposta e na estratégia, financiar projetos de forma complementar também a esses demais fundos. Então, eu quis trazer esse primeiro panorama para vocês, para a gente entender que o que nós vamos, inclusive, fazer e conversar sobre o Fundo Verde para o Clima e Desafios, também pode nos ajudar a levar essa discussão para os demais fundos, né? Para criar um padrão de conhecimento e de diálogo com os atores que são responsáveis, que fazem a gestão desses fundos, que possa facilitar aquilo que a gente quer, né? Que o dinheiro chegue onde o dinheiro precisa chegar, para ações de fortalecimento da floresta e dos povos, comunidades tradicionais, e para a valorização dos meios de vida, para gerar bons empregos e para garantir que a gente possa ter uma política de meio ambiente e clima à altura do que nós realmente podemos e que precisamos tanto. Então, eu queria passar aí já para a gente falar do Fundo Verde para o Clima e depois volto para contar um pouco mais do projeto específico, que é um projeto que a gente está monitorando, que é um projeto do GCF, que é gerido pelo PNUD, que é o projeto Floresta Mais. Perfeito, Alessandra. Obrigada pela sua fala. Esse panorama realmente é muito útil, né? A gente consegue agora ter uma fotografia do que tem disponível e a gente começar a conversar especificamente sobre o Fundo Verde. E aí, com isso, eu vou passar a palavra para a Camila Bartalega. Espero ter falado direito, desculpa, Camila. Mas a Camila é formada em Economia e em Relações Internacionais. Ela tem cerca de 10 anos de experiência trabalhando com organizações da sociedade civil e agências do Sistema ONU, né? Ela atualmente integra o Programa de Clima da AIDA, que é a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente, que está organizando esse webinar, e ela trabalha com os temas relacionados a financiamento climático, especialmente no acompanhamento das atividades do Fundo Verde de Clima na região latino-americana. Então, Camila, parabéns de novo por ter colocado esse evento de pé. Obrigada por dividir com a gente um pouquinho, né, sobre o Fundo Verde, como que nós, da sociedade civil, podemos nos articular, participar, influenciar, interagir, como diz a sua apresentação. Obrigada. Aí, vocês conseguem me ouvir direitinho? Joia. Obrigadão, Estela, por topar participar e moderar esse encontro com a gente hoje. E foi ótima a apresentação da Alessandra, né, que deu esse panorama mais geral de todas essas possibilidades de financiamento, né, todos esses fundos que estão em operação aqui no Brasil. E aí, a partir daí, né, desse panorama que a Alessandra construiu, eu passo, então, a falar um pouco mais especificamente do Fundo Verde para o Clima e como é que, né, nós, na AIDA e outras organizações da sociedade civil, têm tentado, né, incidir sobre as atividades do fundo, enfim, interagir mesmo, tentar aproximar um pouco esses centros de tomada de decisão no âmbito do fundo da nossa realidade aqui, né, dos nossos países. Só para dar um panorama geral sobre o GCF, eu não sei se todo mundo conhece, então acho que é legal sempre fazer um pouco essa introdução mais geral. O Fundo Verde do Clima ele é hoje o principal fundo climático em operação no mundo, né, em volume de recursos que maneja, ele é o mecanismo financeiro da Convenção Quadro da ONU para as Mudanças do Clima, né? E quando ele foi estabelecido, ele foi criado com algumas metas, né? Em primeiro, tentar conseguir um equilíbrio entre financiamento para adaptação e para mitigação, porque a gente sabe que a adaptação acaba sempre
ficando para trás, né? E tão necessários os investimentos em adaptação nos nossos países. Então, ele tem essa meta. De maneira geral, no financiamento, no portfólio inteiro do fundo, essa meta não está sendo alcançada atualmente, mas pelo menos nos recursos de grants, né, de financiamentos não reembolsáveis, já está pareado aí mais ou menos meio a meio o financiamento destinado para adaptação e para mitigação. E além disso, né, o GCF ele é um fundo que financia projetos nos países em desenvolvimento, mas ele ainda tem uma meta de ter um olhar em particular para os países que são mais vulneráveis, que são particularmente vulneráveis às mudanças do clima. Então, também tem como meta que pelo menos metade dos recursos destinados à adaptação possam ir para aqueles países que estão sofrendo, que vão sofrer mais os impactos das mudanças do clima. Então, por exemplo, né, os países, aqueles pequenos países insulares em desenvolvimento, né, tem um olhar especial aí do GCF, também os países do continente africano e os países menos desenvolvidos. Então, a Alessandra já falou um pouquinho, né, dessa linha do tempo, mas só para dar um resumo bem resumido, ele foi estabelecido, então, em 2010, na COP16 em Cancún. A primeira reunião do Conselho, né, o Conselho que é responsável por gerir o fundo, ela aconteceu em 2012, e aí só a partir de 2015, então, é que os primeiros projetos começam a ser aprovados, né? Então, acho que essa linha do tempo também já dá um pouco de noção para a gente da dificuldade das negociações, da articulação e dos estabelecimentos de mecanismos de governança aí nos tempos, no fundo, que às vezes são bastante longos. De 2015 para cá, o GCF já aprovou um total de 209 projetos ao redor do mundo. Desses 209 projetos, 56 são aqui na nossa região, né, na América Latina e no Caribe. E a alocação de recursos para esses projetos que já foram aprovados, ela está chegando mais ou menos em 11,4, 11,5 bilhões de dólares. Falando assim, parece muito, né? Mas a gente tem que se lembrar que esse é o principal mecanismo financeiro do financiamento climático que a gente tem no mundo. Então, ainda que pareça muito, ainda está bem aquém das nossas necessidades, né? Dos nossos países. E aí, as principais áreas, né, de resultado dos projetos que receberam financiamento nesse período, inclui aí setor de energia, setor de construções, cidades e indústrias, florestas de uso da terra, também uma série de projetos na área de segurança hídrica e alimentar. E aí, eu estou fazendo aqui um panorama bem geral, né, gente, mas para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do portfólio de projetos, a distribuição geográfica, para onde que esse dinheiro está indo, no site do Fundo Verde do Clima, eles têm lá toda essa informação detalhada, enfim, e a informação dos projetos. E então, para quem tem interesse e curiosidade no tema, acho que vale a pena dar uma fuçada lá na página deles. E aí, eu queria gastar uns minutinhos para falar um pouco da estrutura do fundo, né? Para discutir um pouco, então, como é que é esse processo de apresentação de propostas, de aprovação de propostas, né? O fundo, ele tem um conselho, ele é formado por 24 membros, e aí ele tem uma característica interessante, se a gente comparar com outras, né, com instituições financeiras multilaterais, por exemplo, que, em geral, os países eles têm poder de voto proporcional ao volume de recursos que eles aportam, né? Se a gente olhar, por exemplo, o BID, Banco Mundial, são os países que colocam mais dinheiro, que eles têm maior poder de decisão ali nos conselhos das instituições. No caso do Fundo Verde do Clima, não, né? É um fundo onde os países desenvolvidos fazem os aportes de recursos, mas a composição do conselho ela é paritária. Então, 12 membros são indicados pelos países em desenvolvimento e 12 membros são indicados pelos países desenvolvidos, né? Então, pelo menos aí no conselho, que é responsável pela gestão do fundo, é responsável por aprovar os projetos, né, as propostas de projetos apresentadas, aprovar as organizações que desejam se credenciar,
tem, então, essa composição equilibrada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. E aí, participando das reuniões do Conselho, a gente tem a figura dos observadores da sociedade civil. A gente tem observadoras, no caso, que atualmente são 2 mulheres, e as observadoras, elas não têm, infelizmente, poder de voto no Conselho, mas elas têm voz, então elas podem levar questões, né, que a sociedade civil tenha com relação a propostas de projetos que são apresentadas, podem levantar objeções, enfim, com relação ao credenciamento de entidades ou a propostas que estão sendo apresentadas. E aí eu vou falar um pouco mais para frente, né, na minha apresentação, quando eu estiver falando um pouquinho dessa interação da sociedade civil ao redor do GCF, mas existe uma rede, né, bem ampla de organizações no mundo inteiro, então, que se articula justamente para apoiar a participação dessas 2 representantes que a gente tem ali participando das reuniões do Conselho. E aí, para além disso, né, tem uma secretaria ali responsável pelas operações do dia a dia, algumas unidades independentes, uma unidade de integridade, uma unidade de avaliação, e o IRM, que é um mecanismo independente de reparação. É um mecanismo de queixas do fundo, né? Então, qualquer pessoa em qualquer país que se veja impactada ou que tenha o temor de ser negativamente impactada por algum projeto que venha a ser financiado pelo fundo, pode acionar esse mecanismo, e aí é interessante a gente saber que existe, conhecer, né? Esse mecanismo de queixas, ele pode ser acionado em qualquer idioma, né? A gente não precisa mandar uma queixa em inglês ou em espanhol, por exemplo. E também através de diversos meios, pode ser um relato escrito, uma mensagem de áudio, uma mensagem de vídeo. Então, é legal a gente saber que isso existe para, né, eventualmente poder acionar esse mecanismo. E aí, por fim, tem um painel independente, um painel técnico, que é um painel formado por especialistas em diversas áreas relacionadas, né, a mudanças do clima, que vai fazer a avaliação técnica das propostas que são apresentadas, e aí, né, a partir dessa avaliação técnica, fazer recomendações para o Conselho com relação à aprovação ou não das propostas que são apresentadas. Então, isso é um pouquinho a arquitetura geral aí de como é que esse fundo funciona. E aí eu estou falando, né, de apresentação de proposta e aprovação de proposta, mas quem é que pode, de fato, apresentar um projeto, né, para o Fundo Verde do Clima? Aí eu não vou nem me estender muito nesse ponto, porque a Juliana, que vai falar aí na sequência, e passou por essa experiência com a Fundação Avina, pode falar com muito mais propriedade, mas de maneira geral, né, as instituições que querem apresentar propostas ao Fundo Verde do Clima, elas precisam passar por um processo, e um processo, diga-se de passagem, longo, burocrático, bastante custoso para as organizações, um processo de credenciamento, né, um processo de acreditação. Então, via de regra, existem 2 tipos de acreditação, né, junto ao Fundo Verde do Clima. Um primeiro é o que a gente chama de as entidades que têm acesso internacional, né? Então, são instituições aí que têm atuação no mundo inteiro e podem apresentar propostas para ser executadas em diversos países, né? Então, a gente tem, por exemplo, as agências da ONU, bancos multilaterais, né? Bancos de desenvolvimento que atuam no mundo inteiro, agências bilaterais de cooperação, enfim, são entidades que podem pleitear propostas para ser desenvolvidas em diversos países. E, por outro lado, a gente tem as entidades de acesso direto, que aí sim são as instituições que são provenientes dos países em desenvolvimento, né, dos países onde essas propostas de fato esses projetos de fato vão ser implementados, e aí elas podem ser entidades nacionais ou regionais, né, o caso da Fundação Avina, por exemplo. E aqui no Brasil, atualmente, a gente tem só 3 entidades nacionais que conseguiram já cumprir com seu credenciamento junto ao Fundo Verde do Clima. Então,
atualmente a Caixa Econômica Federal, o BNDES e o Fumbio. Então, aqui no Brasil, são somente essas 3 instituições hoje que podem submeter propostas de projeto junto ao fundo. E aí, eu acho que a última figura aqui que eu acho que vale a pena destacar também são as autoridades nacionais designadas. Então, cada país, né, cada governo designa um representante, né, um representante do governo, que fica responsável por fazer essa interface entre o país e o fundo. Né? Então, esse representante do governo, por exemplo, precisa, né, quem vai comunicar as prioridades do país com relação ao financiamento. Esse representante do governo também precisa endossar todas as propostas de projeto que são apresentadas para o país, né, para garantir que essas propostas, de fato, estão alinhadas com o que são as prioridades nacionais. Então, cada proposta de projeto que é apresentada, ela precisa vir acompanhada aí dessa carta emitida por essa autoridade nacional, falando que eles estão, de fato, de acordo com a apresentação dessa proposta. Aqui no Brasil, a autoridade junto ao GCF, ela fica dentro do Ministério da Fazenda, então é a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, então que é responsável aí por essa interlocução do país junto ao Fundo Verde do Clima. E aí, falando em Brasil, eu até aproveitei para colocar o link aí para quem tiver curiosidade um pouco, porque tem uma página do país lá no site do GCF, e aí tem, né, os contatos da autoridade nacional, por exemplo, as informações das entidades acreditadas, e também as informações dos projetos que já foram aprovados aqui no Brasil. Então, no caso, a gente tem hoje 9 projetos que já foram aprovados em implementação aqui no Brasil. Eles mobilizam mais ou menos 400 milhões de dólares em financiamento. 7 desses 9 projetos, na verdade, programas, são programas que eles são o que a gente chama de programas multipaís, então são projetos, né, que eles são apresentados por essas instituições internacionais para ser implementados simultaneamente em uma série de países, e só 2 deles, então, são projetos que estão sendo implementados exclusivamente aqui no Brasil, né? Um deles é o que a Alessandra mencionou, que é o primeiro projeto que foi financiado pelo GCF aqui no Brasil, que é esse projeto do PNUD, na região amazônica, que a Ale vai comentar em mais detalhe daqui a pouco, e um outro projeto implementado pelo FIDA, no semiárido, um projeto de adaptação para pequenos agricultores. Então, atualmente, são esses 2 projetos que são implementados exclusivamente aqui no Brasil. Então, enfim, feito esse panorama, né, geral do funcionamento e dessas burocracias do GCF, eu queria aproveitar esses minutos finais para falar um pouquinho de como é que a AIDA e outras organizações da sociedade civil têm se articulado para tentar acompanhar as atividades, né, do Fundo Verde do Clima e tentar incidir também sobre as decisões que são tomadas lá no âmbito do Conselho, né, no âmbito das instâncias decisórias do Fundo. Eu acho que aqui vale a pena, né, não sei, trazer um pouco essa perspectiva, que a gente entende que a participação, ela não é só um direito que a gente tem, né, garantido lá pelas políticas do fundo, de acesso à informação, de participação das comunidades no desenho e na implementação dos projetos, mas ela é também um insumo importante, uma contribuição que a gente pode ter para justamente tentar aproximar essas decisões que são tomadas, né, nos instrumentos financeiros, às vezes, tão distantes dos territórios, tão distantes das populações que, de fato, estão aqui nos nossos países sofrendo os impactos das mudanças do clima. Então, eu acho que a gente conhecer e tentar participar do que está acontecendo no âmbito do fundo também é um pouco essa intenção de aproximar, né? Aquilo um pouco do que a Estela falava no começo, de fazer com que esses recursos, de fato, cheguem aonde eles são mais necessários. A gente trabalha
com uma rede de organizações no mundo inteiro, né? A rede DCF Watch, até deixei o link aí da página para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho. Essa rede ela tem capítulos na Ásia, na África e um na América Latina. Então, aqui para a América Latina, a IDA lidera esse nó regional do DCF Watch. E aí, tentando só, né, falar um pouquinho em termos práticos, o que a gente tenta fazer nessa articulação de organizações. Acho que, primeiro, o que a gente mais faz e que, de fato, é o que consome a maior parte do nosso tempo é justamente olhar para essas propostas de financiamento, né? Revisar essas propostas de projeto que são apresentadas aqui para a nossa região. A cada reunião do conselho, né, é divulgado com uma certa antecedência todas as propostas que vão ser apreciadas naquela reunião. Cada proposta é um calhamaço de 250 páginas, assim, porque são propostas muito complexas e muito completas, então a gente gasta um tempinho ali tentando olhar com certo olhar crítico para ver se de fato as políticas de acesso à informação foram respeitadas, se de fato houve participação das comunidades, se os processos de consulta, né, e participação informada de povos indígenas, por exemplo, para projetos que vão ser implementados em territórios onde existem povos indígenas, foram respeitadas, enfim. A gente tenta, né, fazer essa revisão dessas propostas, tirar ali quais são os elementos centrais, o objetivo, as atividades que estão sendo sugeridas no âmbito daquele projeto. A partir disso, a gente faz um resumo, mas resumo mesmo, coisa de 2 páginas dessas propostas, e aí a gente tenta divulgar com todos os nossos contatos, com todas as nossas redes, para que a informação sobre essas propostas de projeto que estão sendo apresentadas, ela chegue ao máximo de pessoas possível, né? Para a gente tentar coletar comentários, retroalimentação, às vezes, né, pessoas que já conhecem as instituições, já trabalham com as instituições que estão apresentando essa proposta, ou que participaram do desenho da proposta. Enfim, tudo isso para a gente, voltando, fazendo um pouco um link com o que eu falava lá no começo, para a gente tentar informar a participação daquelas 2 observadoras que vão estar lá sentadas nas reuniões do conselho, vão ter a oportunidade, né, de fazer questões sobre esses projetos, de levantar objeções ou pedir que sejam incluídas determinadas, né, condicionantes para aprovação desses projetos. Então, é um pouquinho esse trabalho que a gente tenta fazer no âmbito dessa rede. Para além disso, também, né, algumas publicações, eu até coloquei a fotinho aí, vou deixar o link depois, desse guia que o DCF Watch com a Aida publicou faz um tempinho, tem em português, que tem muito mais detalhe, um pouco dessas informações aí sobre o fundo que eu comentei agora com vocês. E aí, eu acho que, né, a gente, enquanto sociedade civil, também tem alguns outros canais que a gente pode pensar de incidência no âmbito nacional, né? Então, primeiro, junto à autoridade nacional designada no país, né, o mandato dessas autoridades junto ao GCF diz que elas devem estar abertas ao público, então, né, solicitar reuniões, pedidos de informação, propor, eventualmente, a candidatura de entidades para se credenciarem ao fundo, apresentar prioridades de iniciativas a serem financiadas, e também incidência junto às entidades acreditadas, né? Porque os projetos financiados pelo GCF, eles são projetos grandes, né? Eles são projetos que dificilmente a entidade acreditada vai implementar esse projeto sozinha, né? Ela conta, em geral, com uma parceria com uma série de organizações implementadoras, né? Parceiras na execução do projeto. Então, também é um canal importante da gente, né, saber as ideias, os planos, né, de projetos para serem apresentados, participar na construção dessas propostas. Bom, eu
para fechar, né, eu acho que um pouco do que a Alessandra já falou, a Estela já falou também, de que esses mecanismos, né, de financiamento climático, especialmente o GCF, né, que tem essa característica de ser um fundo multilateral, enfim, muitas vezes, né, fica muito distante das realidades concretas, né, essas instâncias de tomada de decisão, e o fato, né, de boa parte das propostas de projetos serem apresentadas por essas instituições internacionais, que muitas vezes não têm esse contato direto com os contextos para os quais né, eles estão apresentando as propostas. Então, o conhecimento, o envolvimento da sociedade civil, ele é chave para conseguir fazer com que esse fluxo financeiro consiga chegar, de fato, aonde é mais necessário, né? E aí, para fechar mesmo, eu vou aproveitar só para fazer um merchan, porque a gente vai lançar em breve um chamado para quem quiser se cadastrar. A gente criou um grupo, um listserv, um grupo de distribuição de e-mails, justamente para centralizar essas informações que a gente circula, né, no âmbito dessa rede de organizações aí que faz segmento ao Fundo Verde do Clima. Então, a gente, em breve, todo mundo que se registrou aqui no webinar deve receber um e-mail nosso aí, com o convite para vocês participarem também, quem tiver interesse, né, em receber mais informações, em ajudar nesse processo de revisão das propostas, enfim, vocês ouvirão da gente. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Camila, por uma apresentação tão esclarecedora, assim, para quem não está familiarizado com o fundo, né? E também para pensar justamente nesse papel que a sociedade civil pode desempenhar nessa instância. Bom, com isso eu vou passar para a Juliana Strobel, que ela vai nos dar um choque de realidade sobre o Fundo Verde e compartilhar, né, como é acompanhar, como é se acreditar e tentar ter um projeto no fundo. Então, desde já, eu já agradeço a presença da Juliana. Ela é economista, acho que as três são economistas, né, pelo que eu me lembro. Ela é economista com mais de 15 anos de atuação na Fundação Avina, em temas relacionados à ação climática, Panamazônia e acesso à água, e anteriormente outros 10 anos atuando no setor privado. Atualmente lidera a construção de parcerias e articulações para o Marajó Resiliente, um projeto de adaptação climática para as comunidades do Marajó e que está sendo avaliado para financiamento no Fundo Verde do Clima. Ela também atua no programa Vozes pela Ação Climática Justa no Brasil, uma iniciativa de fortalecimento do espaço cívico amazônico em favor de soluções climáticas locais, em aliança com mais de 70 organizações que atuam na região. Então, Juliana, obrigada. Conta para a gente as dores e os prazeres, se é que tem, desse processo. Obrigada, Estela, e obrigada também, Camila, aí, pelo convite, né? Esse convite que surgiu também, essa reunião aqui, esse encontro também é resultado do ano passado que a gente fez um webinário também para contar um pouquinho dessa proposta em específico no Marajó, e é muito bom dar seguimento a isso agora. Eu vou compartilhar aqui minha tela só um pouquinho. Bom, acredito que vocês estão vendo já, né? Meu nome é Juliana Strobel, então, atuo na Fundação Avina. Eu estava vendo ali os participantes aqui do encontro, já vi que tem muitos conhecidos, então muitos já conhecem a Fundação Avina, mas para quem não conhece, nós somos uma fundação latino-americana. A gente está já há muitos anos na América Latina, atuando aí hoje em 19 países, no Brasil desde 2004, atuando aí em várias agendas relacionadas aí a eixos de inovação democrática, ação climática e economia justa e regenerativa. A gente também tem uma iniciativa Sul Global, temos alguma atuação com ação climática também no continente africano e temos representações aí fora, muito para ajudar a atrair potenciais interessados em investir nessas agendas, né?
Mas a Vina é uma organização, uma fundação intermediária. A gente trabalha através dos nossos parceiros, que de fato são quem implementam, né? Então, em todos esses países, nós temos uma grande rede de parceiros aí, que de fato nos ajudam a implementar essa nossa visão. Bom, entrando já direto ao que interessa, né? O processo de acreditação aí ao Fundo Verde do Clima realmente é muito rigoroso, com muitas etapas, mas a boa notícia é que qualquer organização, pública ou privada, que tenha interesse, tenha afinidade, né, com uma missão afim à fundação, a missão do Fundo Verde do Clima, pode tentar passar por esse processo de acreditação e pode tentar se acreditar, né? Mas, no caso, assim, fundações, organizações internacionais, como o PNUD, Banco Mundial, elas só precisam se postular e passar por um certo processo e já entram. Organizações como a Fundação Avina, que são entidades de acesso direto, elas precisam de uma nominação de um governo, do governo do país onde elas atuam, né? No caso, a Avina, como uma organização regional, a gente buscou aí nominações aí de 5 países, que eu já conto para vocês, mas com esses 5 países da América Latina, a gente acabou conseguindo a acreditação para todos os países da América Latina, né? Mas, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, temos 87 entidades acreditadas, né, ao Fundo Verde do Clima, mas tem outras 76 que já completaram esse processo de acreditação e ainda precisam assinar o AMA, né, que é o contrato final aí para poder ser considerada aí uma entidade acreditada. E, assim, pensando em termos de Brasil, quanto mais entidades acreditadas tivermos, melhor, para facilitar esse acesso, porque como o processo de apresentação de propostas não é simples, não dá para concentrar só nos que existem, né? E aí eu vou contar um pouquinho da história nossa, em específico, que começou em agosto de 2015, então, lembrando ali a apresentação da Camila, em 2015 os primeiros projetos foram aprovados, e foi em 2015 que a nossa direção decidiu tentar se acreditar, né? Então, a gente pensou, vamos tentar nos postular, a gente, em princípio, tem as condições, vamos participar desse processo para compreender como funciona e, quem sabe, atuar. E aí, bom, primeira coisa, a gente precisou realmente da nomeação de um governo, o governo do Peru foi o primeiro que nos deu essa nomeação, e só com ele a gente poderia prosseguir, mas como somos uma entidade de acesso regional, a gente conseguiu de outros países também, que são Chile, Equador, Guatemala e Paraguai. Brasil, por exemplo, na época, a gente nem pediu aqui, porque já tinha esses 5, não eram necessários, porque com isso a gente já conseguiu atuar. De qualquer forma, a entidade acreditada, ela atua em estreita colaboração com o governo do país. Então, em qualquer postulação de projeto, não é a Avina quem decide, né? A Avina, ela sempre interage muito com a autoridade nacional designada para entender se faz parte do plano do país para acesso a esse recurso, se ela está de acordo, para daí poder prosseguir, né? Bom, mas aí só para contar um pouquinho mais, a partir dessa nomeação, a gente começou a juntar a papelada, e aí foi praticamente um ano aqui de várias rodadas, em que a gente mandava papelada e vinham muitas perguntas, e mandávamos papelada respondendo e muitas perguntas, até que finalmente, em outubro, no 14ª reunião do Conselho, hoje vamos ter agora, semana que vem, a de número 35, né? Na 14ª a gente foi aprovado, mas ainda tinha algumas condições que a gente precisava comprovar, que daí ao longo do ano de 2017, praticamente, a gente foi comprovando e com isso a gente assinou o contrato, tá? Então, vejam que desde a decisão até, de fato, se dizer uma entidade acreditada, 2 anos. E aí tem a questão de cada projeto também tem a sua negociação, né?
Então, que tipo de coisa que eles nos pediram? Então, informações gerais sobre a legalidade da organização, ter essa comprovação de que a organização, de fato, contribui, está alinhada com os objetivos do Fundo Verde para o Clima, verificar que existe experiência em gestão operacional e financeira para gerir esses recursos, por causa do rigor que existe na sua operação, questão de salvaguardas ambientais e sociais, bem como questões de gênero, elas precisam estar muito claras, porque são muito caras ao Fundo Verde do Clima, então, sem isso não é possível se acreditar. E aí, o que não pode ser provado nesse momento, aqui é uma tradução do espanhol da minha colega, mas tem muito a ver assim, não, a gente se compromete que sim faz, né? E aquilo, à medida que vai tendo como comprovar que faz, vai sendo apresentada aí as comprovações. Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de mudança que a Fundação Avina teve que passar, esse documento de acreditação, 175 páginas, fora os protocolos e políticas que a gente teve que escrever, tudo traduzido ao inglês. Então, o que a gente mudou aqui, né? O vínculo com os governos dos países teve que ser fortalecido, também essa ideia de coordenação regional enquanto Fundação Avina, trabalhar também junto com outras entidades acreditadas, se aproximar para trocar ideias, para compreender os processos, né? E, assim, muito do que a gente fazia e já existia, não tinha uma comprovação, um respaldo, né, que comprovasse. Então, a gente teve que criar instrumentos realmente para conseguir comprovar que a gente estava fazendo tudo que estava sendo requerido. Em alguns casos, a gente teve, sim, que melhorar processos e criamos também novas dinâmicas. Então, só para ter uma ideia do que a Fundação Avina criou lá em 2016 para que a gente pudesse ter essa acreditação. Então, uma delas é esse mecanismo de reclamações. Assim como o Fundo Verde tem um mecanismo de reclamações, né, um mecanismo de queixas, onde qualquer organização, pessoa pode falar sobre algo que considera que está acontecendo de errado em algum projeto, a própria Fundação Avina também tem e que pode ser acessado também, né? Então, a ideia é ter várias formas de poder falar sobre as questões que estão surgindo no terreno. E, por exemplo, nesse projeto Marajó Resiliente, que a gente apresentou agora, está em avaliação, essas reclamações precisam estar adaptadas às condições locais. Então, na região, talvez as pessoas não tenham acesso à internet, ou, por exemplo, né, tem muitas questões bem tradicionais dos quilombolas ali de Salvaterra, então a gente tem que adaptar esse mecanismo, viabilizar que as reclamações cheguem de várias formas, tá? Outras coisas que fizemos, né, uma política de riscos ambientais e sociais, política de gênero, política com relação à lavagem de dinheiro e corrupção, compras, vinculação com empresas, transparência em comunicação, publicações na web, tudo isso a gente teve que trabalhar muito fortemente para chegar no nível que era requerido pelo Fundo Verde. E aí, com isso, a partir dessa acreditação, né, a partir desse credenciamento, a gente tem hoje uma equipe multidisciplinar que trabalha com isso, a gente não é 100% dedicado, diferente de grandes bancos, que sim tem uma equipe de projetos, então para nós é especialmente difícil, mas a gente teve que aprender a lidar com essa questão. Também aumentamos muito o nível de transparência da organização, sempre com o respaldo da alta direção, e está constantemente atentos aos novos ajustes que toda reunião de conselho acontecem, né? Então, a gente tem 4 reuniões de conselho do GCF por ano, em cada uma delas são decididas algumas mudanças, e às vezes a gente está com um projeto em andamento, assim, de apresentação de proposta, a gente precisa adequar isso para que, de fato, atenda aos novos requerimentos, né?
e em especial com relação à Fundação Avina, né, a forma como a gente se vê nesse processo, a gente quer sempre ser mais do que um executor de fundos. A gente não está aqui para executar os fundos do Fundo Verde do Clima, a gente está aqui para cumprir com a nossa missão relacionada à dignidade humana e cuidado com o planeta, junto com os nossos parceiros. Então, essa questão estratégica é muito importante para a gente, né? Então, como resultado disso, a gente hoje é uma organização acreditada em nível regional para todos os países da região latino-americana. A gente tem uma acreditação para microprojetos, que são projetos até 10 milhões de dólares. Essa é a primeira categoria. A partir daí, é entre 10 e 50 milhões, entre 50 e 250. Então, normalmente, os bancos, eles entram nessas categorias de valores maiores. Isso tem muito a ver com a característica da própria Fundação Avina. Categoria C é um baixo nível de risco. Então, a gente só trabalha com grants. Quando é um banco, eles têm outras categorias de risco, porque eles podem fazer empréstimos, muitas vezes não é a fundo perdido, então eles têm outro nível, outros tipos de interação daí por conta dessa categoria. O que a gente fez desde 2017 ali, quando a gente se acreditou, né? Até agora, a gente trabalhou muito com readiness para os governos da Argentina, Equador e Paraguai, na parte de fortalecimento de capacidades subnacionais para acessar financiamento climático. No caso do Peru, trabalhamos com o governo do Peru para o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, era uma questão muito de envolver os governos regionais nesse processo, né? Estamos, nesse momento, elaborando uma proposta de projeto para o setor da água na Cidade do México. Quando a gente fala de readiness, a gente está falando em valores entre 500 mil dólares, 1 milhão, e aí, quando a gente fala de projeto, que entra realmente até 10 milhões, tá, gente? No Brasil, agora, esse é o projeto que a gente apresentou o ano passado, no final do ano, é um projeto de adaptação através de sistemas agroflorestais no Marajó, que a gente apresentou em novembro do ano passado, junto com a Aida, e que num outro momento eu poderia, se for de interesse de vocês, apresentar. De qualquer forma, agora está fazendo 5 anos, né, que a Avina foi acreditada, então a gente está passando por um processo de reacreditação. E aí, sem ser nesse encontro agora, nesse reunião do Conselho de março, no próximo, que é o de junho, a gente vai ser avaliado de novo pelo Conselho para ver se conseguiremos a reacreditação. E aqui não é para entrar muito no detalhe, é só um pouquinho a linha do tempo do projeto Marajó Resiliente, para vocês compreenderem a complexidade e a burocracia envolvida quando a gente negocia um projeto com o Fundo Verde do Clima, né? Então, desde que a gente começou, acordamos com a Secretaria de Assuntos Internacionais, né, que é a nossa autoridade nacional designada, sobre o foco do projeto. Começamos a conversar através de Avina e de parceiros, com as comunidades, para entender se era do interesse. Caiu um raio aqui do lado, desculpa. E aí começamos aqui, e aí o Fundo Verde viu que eles nos proporcionaram um Project Preparation Facility, porque eles requeriam que a gente apresentasse estudos climáticos, econômicos, que naquele momento inicial a gente ainda não tinha feito. Então, como nós somos uma organização pequena para eles, eles nos deram algum apoio financeiro para a gente realizar esse PPF, que a gente chama, né? E aí veio a pandemia, parou tudo, e retomamos, então, no fim de 2021, para que daí, agora, em novembro de 2022, a gente apresentasse a proposta, já com consulta, com todo um processo ocorrendo. E, nesse meio tempo, sempre interagindo com o Fundo Verde do Clima, tá? E aí, quais são os desafios, então, que a gente tem nessa interação com o fundo, né? Primeiro, que é um alto custo de transação, o secretariado do fundo, realmente muitas horas de dedicação da equipe. Se eu colocasse aqui o número de horas, vocês iam
a gente contabilizou, mas eu já não fico olhando muito para não desistir, porque realmente é muito esforço, porque quando cada esse vai e vem que existe com o fundo, são perguntas realmente muito complexas que a gente precisa, que tomam um tempo de ser respondidas e de forma adequada aí para o secretariado. Então, tem um alto custo de transação, né? Os processos são longos e intermitentes. Então, por exemplo, a gente mandou a nossa proposta em novembro. Eles nos deram a primeira rodada de perguntas, veio dia 31 de janeiro. Então, a gente mandou meados de novembro, 2 meses e meio para nos mandarem 100 perguntas cabeludas para responder, e nos deram 2 semanas para responder. Daí, tudo bem, conseguimos 1 mês, mandamos. Quando mandamos, eles falam, olha, agora em março tem a reunião do board, então a gente só vai começar a ver as respostas de vocês em abril, né? Então, existe esse descompasso no ritmo aí, nos processos, né? Uma organização como a nossa, que é pequena em relação aos demais que são acreditados, a gente tem um nível de desafio maior, porque o rigor, o tom do rigor é dado por instituições financeiras, né, que têm uma superestrutura. Nós não temos nem equipe 100% dedicada ao tema, então, para a gente é realmente desafiador e estar conseguindo avançar com as propostas e, de fato, implementar os readiness, por exemplo, vem sendo um grande resultado de comprovação de que vale a pena realmente a gente estar se dedicando e de que temos a competência para tal, né? A questão de fazer a maior parte do financiamento chegar no beneficiário final, né? Porque o fundo realmente requer muitas comprovações, muita pouca flexibilidade em mudanças de rubricas, o que torna, às vezes, difícil a implementação, né? Mas a gente tem que encontrar meios de fazer isso. E como a Avina é uma organização intermediária, né? Na verdade, a gente precisa ter parceiros implementadores que sejam adequados a esse nível de rigor do Fundo Verde do Clima também. E parceiros implementadores com conhecimento local, né? Então, esses são os desafios que a gente vem encontrando. Mas, enfim, por que a gente segue nisso, né? Depois de toda essa história? Por que a gente continua achando estratégico estar nessa história? Essa figura aqui que eu estou compartilhando com vocês tem a ver com uma iniciativa que a Avina está envolvida, chamada BASE, Building Approaches to Fund Local Solutions with Climate Evidence, né? Construindo abordagens para financiar soluções locais com evidência climática. Essa iniciativa, ela visa justamente questionar a necessidade, talvez às vezes exagerada, de rigor na apresentação de evidências climáticas para se acessar financiamento climático. Então, o que a gente quer fazer aqui é realmente comprovar que com um recurso adequado, a gente consegue que soluções climáticas sejam implementadas localmente por organizações, por exemplo, de base, indígenas, quilombolas, e que a comprovação climática ela pode ser feita de uma forma um pouco mais simplificada, porque, por exemplo, só para esse projeto do Marajó Resiliente custou $100 mil o estudo climático. Então, isso inviabiliza que uma organização de base possa cada vez mais acessar esse tipo de recurso pela simples falta de acesso ao estudo, a conseguir fazer o estudo. Então, a gente quer, com essa iniciativa, viabilizar e começar a questionar as regras do jogo do financiamento climático internacional, né? Então, começando pela evidência climática, mas tem outras regras do jogo que também dificultam que o financiamento climático chegue na ponta, né? Aqui tem um estudo, Base fez aí, identificou um estudo que mostra que menos de 10% do financiamento climático internacional chega a soluções lideradas localmente.
Tem muita coisa que vai para obras de infraestrutura, não estou falando nada contra, né? Mas não chega nas pessoas que estão sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, muito pouco chega para adaptação, que é onde estão as pessoas, né? E a gente, na Vina, tem um olhar especial para isso. Então, por que é estratégico? Porque é importante sentar na mesa com os jogadores, com os players, como o Fundo Verde do Clima, para justamente questionar essas regras, para trazer as questões que vêm do terreno e incidir para que, de fato, esse financiamento flua para países do sul global, que é o nosso enfoque, né? E chegando no máximo na ponta possível, mais recursos para a agenda de adaptação. Então, é por isso que a gente está aí, né? A gente quer realmente tentar influenciar um pouco esse jogo. E quando a Aida aqui, através desse evento, faz esse convite, né, para participar daquela lista que a Camila falou, para mais organizações estarem atentas ao que está acontecendo com o Fundo Verde do Clima, é justamente isso, é como as organizações, sendo acreditadas ou não, como elas conseguem, através desse caminho que a Aida está oferecendo, a gente consegue fazer com que questões que acontecem no terreno cheguem ao conhecimento do secretariado, do Fundo Verde do Clima, do board. É um caminho de fazer aí as necessidades do terreno chegar lá para eles, né? Então, eu reforço o convite aí da Camila para fazer parte dessa lista. Agradeço a todos e estou à disposição aí para quem tiver perguntas a respeito. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu vou até te convocar para responder algumas dessas perguntas no chat do Q&A. A Camila e a Alessandra fizeram isso enquanto você também estava conversando, porque o nosso prazo está super apertado e eu quero devolver a palavra para a Alessandra complementar a fala dela. Obrigada, gente. Então, acho que depois dessas falas maravilhosas, acho que a gente pode até ser mais rápido e tentar também interagir com o pessoal que está aí, né, fazendo tanta pergunta. A gente estava aqui olhando as perguntas, então acho que super legal a gente ir ver o quanto é importante a gente seguir essa conversa, e acho que tem muitas questões que são muito pertinentes, estava tentando ali ajudar respondendo algumas. Eu acho que não vale a pena entrar em detalhes sobre esse que é o primeiro projeto de pagamento por resultados de RED no mundo, né, que o Brasil, o governo brasileiro assinou, construiu ali entre 18 e 19, já na virada de governo. Então, assim, quando a Juliana estava falando da linha do tempo, no processo, como ele é um processo oneroso e demorado, de tramitação de projeto de aprovação, a mesma coisa vale também para o governo, né? Então, embora tenha mais estrutura, tenha mais capacidade institucional de resposta, é um processo, acho que o primeiro ponto a reforçar o que a Juliana falou, que é um processo muito demorado e custoso. Então, por isso, acho fundamental realmente que as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais, entrem nesse debate para, de fato, mudar as regras do jogo, porque, de fato, a gente não vai ter um financiamento climático que dê conta dos desafios se a gente realmente não tensionar essas regras permanentemente. E aí eu acho que tem várias instâncias para pressionar, inclusive internacionalmente, junto com outras organizações, é fundamental. No caso do Brasil, esse primeiro projeto que foi aprovado, ele foi elaborado entre 18 e 19, que é o projeto Floresta Mais. Ele foi elaborado entre 18 e 19, como uma estratégia de realmente buscar um recurso junto ao Fundo Verde para o Clima para construir um primeiro piloto de pagamento por serviço ambiental. Acho que até foi o Frederico que fez uma pergunta no chat falando disso, né? O quanto as comunidades precisam que esses recursos que valoriza a floresta e modo de vida cheguem na base, inclusive para fazer frente a projetos e processos extremamente complexos e perigosos, por exemplo, que é essa questão de venda de crédito de carbono em mercado voluntário, né? Que muitas vezes as comunidades ficam ali vulneráveis a processos de contratação que são danosos e que sequer são avaliados e monitorados, né, numa perspectiva de construção de saídas públicas e políticas para o problema
e o desafio da manutenção da floresta em pé. Então, acho que é fundamental que essas iniciativas todas sejam avaliadas numa perspectiva, como eu falei no início, mais macro, e, de fato, o primeiro projeto que o governo conseguiu aprovar, que foi via PNUD, que foi a entidade acreditada e que elaborou junto com o Ministério do Meio Ambiente, em diálogo com a Fazenda, foi o projeto Floresta Mais, que era exatamente o fundamental desse projeto, é um projeto piloto para construir um primeiro piloto de pagamento por serviço ambiental e testar esses modelos, testar como funciona, testar processos de escuta, inclusive as comunidades, salvaguarda. Então, ele é um projeto para a gente muito interessante, porque é um projeto que, se ele for bem conduzido, ele pode garantir realmente caminhos para que outros recursos do Fundo Verde para o clima, mas também do próprio Fundo Amazônia e de outros fundos, inclusive fundos subnacionais, como pode ser o caso do Fundo da Amazônia Oriental, coloquem mais recursos para iniciativas que já estão testadas, para modelos que já estão testados, porque o desafio é fazer, de fato, o dinheiro chegar nas comunidades. Então, esse primeiro projeto, ele começa ali, como eu falei, ele é assinado em 19, começa em 2020, aí vem o governo Bolsonaro, né, 19 e 20. É um projeto que prevê a maior parte do dinheiro do projeto, que era 96 milhões de dólares na época, é para pagar a previsão contratual do projeto, era para pagar, fazer pagamento por serviço ambiental para agricultores familiares, para povos indígenas e para comunidades tradicionais. E a gente sabe que povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares não foram realmente prioritários pelo governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Então, a despeito de haver um contrato assinado com o PNUD, um comprometimento do governo brasileiro, e o projeto, né, Juliana, ele é um projeto muito amarrado, com objetivos, com metas, com entregas, com subitens de financiamento. Então, assim, não é um projeto que você possa ajustar, adaptar. Mas, de fato, embora tivesse aí um contrato assinado com um projeto que, do ponto de vista da concepção, ele é bastante interessante, ele teve muita dificuldade de rodar, a despeito também do compromisso de muitos dos gestores ambientais que continuaram trabalhando para que o projeto acontecesse. Então, o projeto atrasou muito, tem aí mais de um ano de atraso no projeto, e o projeto era para já estar fazendo pagamento por serviço ambiental. Para quem? Para agricultores familiares, para comunidades indígenas e PCTs, povos e comunidades tradicionais. E aí, assim, o que é interessante, não vem um caso aqui de detalhar, a gente vai lançar a publicação que vai contar um pouco dessa história e mostrar onde que esses arranjos não deram muito certo, não só porque o governo também não queria, mas porque para estruturar uma política de pagamento por serviço ambiental, de fato, não é fácil. Por isso também é importante a importância de ter um piloto. Então, por exemplo, para fazer pagamento por serviço ambiental para agricultura familiar, tem que passar por onde? Tem que passar pelo CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tem que ter um CAR validado pelos estados, porque isso é preciso saber se aquela área que está sendo remunerada ali realmente é uma reserva legal, se tem um processo de necessidade de reconstituição ambiental, se tem um passivo ambiental. Então, isso demanda a implementação de uma política que a gente sabe que ela tem problemas para rodar e que nos 4 anos de governo Bolsonaro foi muito travada também, não era prioridade, muito pelo contrário. Então, a gente já começa a ver que para você implementar uma política de pagamento por serviço ambiental, é preciso que as outras políticas funcionem, a política do Código Florestal, do Cadastro Ambiental Rural. É preciso ter uma coisa muito importante, que eu acho que é bem legal discutir agora e nas próximas conversas, é o que a Juliana falou, é preciso ter parceiros, entidades parceiras para implementar, implementadores parceiros, porque o Fundo Amazônia só funcionou, conseguiu chegar e ainda com dificuldades na ponta, quando foram feitos projetos com aglutinadores, né? Então, o Fundo DEMA recebeu recurso porque tem mais capacidade institucional e deu capilaridade, o ISPN recebeu recurso e também conseguiu fazer com que o dinheiro chegasse na ponta, tiverem outras organizações implementando o PNGAT, então, assim, funciona. Então, assim, é uma cadeia de atores que tem que funcionar. E esse projeto Floresta Mais, ele está testando coisa muito parecida, que é ter uma chamada de organizações com capacidade de receber o recurso para depois repassar mediante pequenos projetos e pagamentos, não por serviço ambiental, mas pequenos pagamentos para apoiar projetos de base mais comunitária. Então,
eu acho que é importante olhar para essas experiências, porque na medida em que tenha mais recursos e mais organizações com capacidade de, né, serem acreditadas e buscarem recursos, a gente precisa ter estruturas de funcionamento para que essas políticas cheguem na ponta, inclusive, como falou o Frederico aí, para que as comunidades não fiquem refém de projetos bem complicados aí de venda de crédito de carbono em mercado voluntário. Então, eu acho que eu vou passar um pouco para devolver, para a gente ter um tempo também para dialogar com o pessoal que está fazendo perguntas. Obrigada, Alessandra, mas é muito bom saber informações sobre esse projeto específico, né? Então, pouquíssimas famílias foram beneficiadas nesses últimos anos com o último governo, então é interessante. Até eu fico querendo fazer perguntas, mas a gente já estouramos o tempo do nosso webinar, que estava previsto para acabar agora às 4. Não sei se vocês querem... vi que vocês fizeram um super esforço, queria agradecer a todas de responderem no chat. Tem ainda algumas perguntas, não sei se alguém quer falar sobre a tendência, né, do fundo de financiar projetos de infraestrutura, de transporte, energia e política de gestão de risco, que o Brent fez logo no início desse webinar. Também tem uma outra dele sobre a viabilização de mecanismos de apoio a organizações comunitárias que estão na linha de frente, se alguém gostaria também de comentar, mas acho que são as nossas duas últimas perguntas. Agradecer muito vocês todas pelas falas e pelo esforço da resposta por escrito. Se alguém quiser... Eu acho que eu respondo posso comentar a pergunta do Brent sobre a questão das políticas, né, de salvaguardas ambientais, sociais, e depois acho que a Juliana pode comentar desse envolvimento com as organizações mais comunitárias. O Fundo Verde do Clima, ele tem, em termos de políticas, né, de políticas de salvaguardas socioambientais, inclusive em políticas de gênero, ele é um mecanismo financeiro que ele é até bastante progressista, assim. Ele tem uma política de salvaguardas que é robusta, ela vai passar por revisão em breve, e aí também conta com os aportes aí dessa rede de organizações de sociedade civil. Os projetos todos que são apresentados, né? Tem a questão do consentimento livre, prévio, informado de povos indígenas, quando tem, né, essa possibilidade de impacto, enfim. No papel, o que eu quero dizer em resumo, as políticas, elas de fato são robustas e são até bastante progressistas. O que não significa que, na prática, essas políticas sejam implementadas da maneira mais adequada, né? Quando a gente pensa, o fundo tem, por exemplo, uma política de gênero que é bem robusta, os projetos todos que são submetidos precisam apresentar um plano de ação de gênero para incorporar essas questões de gênero em todos os componentes do projeto e tudo mais, mas muitas vezes acabam sendo planos muito pro forma, né, que na prática não tem muita substância. Então, eu acho que também, nesse sentido, fazer uso desses mecanismos, né, por exemplo, o mecanismo de queixas, que, claro, tem todas as críticas que a gente pode ter, de que é um mecanismo que, às vezes, os processos são muito morosos, né, entre a queixa ser aberta, o processo de investigação ser feito e uma decisão ser tomada, às vezes passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu acho que tem todas essas críticas que a gente pode fazer, mas eu acho que o fato de existirem essas políticas, né, que são bastante robustas, dá para a gente também instrumentos para cobrar que elas de fato sejam implementadas, né? Então, é só para fazer esse comentário aqui também, para não me estender mais. Vou só complementar e tentar responder ao Brent do ponto de vista da experiência que a gente teve, tá? Tanto com relação a essa questão da gestão de riscos socioambientais, como essa questão de organizações comunitárias. Eu diria que, não, assim, existe a política dos riscos socioambientais, existe vamos dizer assim, uma motivação, mas, de fato, é a forma como você escreve o projeto que daí o fundo avalia
e te manda as perguntas e você vai respondendo para ver se está de acordo. Então, por exemplo, no nosso caso da Fundação Avina, vocês veem que a gente fez a consulta significativa, né? Eles têm a política para povos indígenas, que tem a consulta livre, prévia informada, aquela quando tem uma obra de infraestrutura e tal, e tem a consulta significativa, que é praticamente o mesmo processo, mas ela não ela tem uma característica levemente diferente. E a gente fez essa consulta, e quando a gente recebeu a resposta do GCF, agora nesse primeiro round, eles já nos parabenizaram. E eu confesso que eu estranhei. Como assim? Né? Porque, de fato, qualquer projeto de obra de infraestrutura só deveria chegar já com essa consulta feita. Então, tem alguns alertas aí, Brent, que eu acho que tem a ver com, assim, vai um banco mundial, vai um BID, vai uma grande instituição financeira negociar com eles, e eu acho que eles talvez falem, não, eu acredito que vai ser feito ao longo do processo e depois faz parte do nosso trabalho da sociedade civil ficar atento para ver se está sendo feito de fato, porque dá para ser feito antes. A gente aqui fez, gente, claro que dá, mas, então, mesmo essa questão de envolver organizações comunitárias, né, organizações mais de base, é difícil fazer o recurso chegar direto para a organização comunitária de base por causa desses critérios legais, econômicos, de accountability, não sei o que precisa ter para que o fundo queira dar o recurso. Então, por exemplo, no caso da Avina, a gente quer envolver organizações locais dos 3 municípios onde será o projeto lá no Marajó. Mas a gente vai ter que repassar algumas exigências que a gente recebe do fundo para eles, que nem sempre eles estão prontos. Quando eles não estão prontos, a Avina tem que se comprometer a ajudá-los a cumprir com isso. Então, e é por isso que a Avina também está com aquele outro projeto base, que é justamente para começar a questionar as regras do jogo, né? Porque como é que o recurso vai chegar o mais limpo possível para a base se existem um monte de requerimentos no meio do caminho que impede que, por exemplo, esteja com a Avina como entidade executora uma CAFAS, por exemplo, que é a Cooperativa de Salvaterra. A gente não consegue colocar eles como entidade executora, a gente precisa colocar uma organização mais estruturada. Mas existe vontade, tá, Brent? Mas, assim, não tem nada que, de fato, obrigue a entidade acreditada a, sim, envolver... Quando eles falam, por exemplo, de organizações locais, que para nós, no Brasil, se refere à organização lá de Salvaterra, para o Fundo Verde significa organizações brasileiras. Então, pode ser uma do Sul trabalhando lá em Salvaterra. Então, é a vontade da entidade acreditada de colocar o máximo possível, a maior possibilidade possível de organizações locais que faz, de fato, o recurso fluir nessa direção, tá? Mas eu estou à disposição também, para caso queiram conversar mais, porque eu acho que é um tema aí que rende ainda. Nossa, rende muito, porque a gente passou 10 minutos e acho que a gente poderia ficar aqui pelo menos mais 1 hora conversando e respondendo a contento aí a todas as dúvidas que chegaram. A gente teve uma participação incrível aqui no webinar, então só tenho a agradecer mais uma vez a todo mundo que se inscreveu, que esteve aqui com a gente, às nossas palestrantes maravilhosas e a Ida por ter promovido esse encontro. Obrigada, gente. Gente, obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.